impulsiva. Aí precisa fazer orientação, às vezes fala, até orientação profissional. Em relação a isso, porque a criança quando é pequena, né, ela não sabe, né? Por exemplo, o adolescente ele já se esconde tudo. E a criança, quando é pequena, ela se toca ao lugar, porque né? ela não Assim, tem a crítica, ela não faz a então, crítica, né? A mãe fica Então deve ser lidado com isso de uma forma bem... naturalidade. Mesmo na adolescência deve ser lidado de uma forma bem tranquila. Né? No caso de... Porque ele Eu já lembro 3 vezes. Não, só uma perguntinha, é uma curiosidade que eu sempre tive nesse sentido. Que no livro dos Espíritos, quando os Espíritos perguntados sobre a separação, sim, eles colocam que a separação uma questão foi algo humana, instituído pelas leis humanas para já separar o que estava separado, né? Isso. Mas pode haver determinados casos em que a separação esteja marcada para aquela reencarnação ou não existe isso? Pode. Sem haver Mas assim, choques, isso vai depender de como funciona da psicodinâmica da relação do casal. Quer dizer, quando o casal se une por uma determinada razão, para cumprir alguma tarefa de reparação ou de vida atual ou de vida passada. Então assim, quando as pessoas se unem, tem um objetivo essa união. E quando as pessoas se separam, elas se separam por alguma questão de ordem moral, não é de ordem espiritual, é de ordem moral. Ou porque um trai o outro, ou porque um pressiona tanto que o outro não suporta mais. Então é como fala aí a lição, como fala aí a orientação dos espíritos. Há que se observar, e cada um tem que observar em si mesmo, o que fez para que se desagregasse essa relação. E nós vamos encontrar a resposta dentro de nós mesmos. Se nós fizermos de tudo para preservar aquela união, respeitando o companheiro, respeitando a companheira, não provocamos nenhuma situação que envolvesse, por exemplo, traição ou violência de qualquer nível, e mesmo assim a união se desfaz, é porque certamente um dos dois não cumpriu o que deveria ter cumprido. E até ficando junto não cumpriria. Não cumpriria. E acarretaria até mais problemas ainda caso ficassem juntos. Por exemplo, existem situações de conjugais que caminham para assassinato, homicídio ou suicídio. Quer dizer, mas são sempre por erros de conduta. Por erros de conduta, por questão moral. Não porque tem um tempo marcado. Eles dizem que não, os espíritos dizem que não. Isso é sempre relacionado com o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é o quê? O que é livre-arbítrio? É livre escolha, né? Livre escolha. O tempo inteiro nós estamos fazendo escolhas, né? Por exemplo, numa discussão entre o casal, existe? Hoje, se existe, acho que não é só na minha relação, né? Você pode escolher, no meio de uma intempestiva discussão, você pode escolher revidar ou calar. Não pode? Isso é escolha pessoal. Isso é uma conduta moral. Agir ou reagir? Ação e reação. Então, assim, nós que conhecemos os princípios, conhecemos as leis, nós temos que escolher, fazer a escolha mais apropriada. Nós aprendemos, é olho por olho, dente por dente, como a lei mosaica? Não é. Os maiores problemas da humanidade hoje, eles estão localizados no campo das relações humanas, de todas as esferas. Eu ia perguntar no caso de casais homossexuais que adotam crianças, como isso pode influenciar na sexualidade da criança, se isso é positivo ou não? Eu acho que eu não tenho uma resposta dos amigos espirituais, mas eu como psicóloga eu acho o seguinte: da mesma forma que nós temos casais heterossexuais altamente construtivos e altamente destrutivos, nós teremos crianças que estarão sendo acolhidas por famílias heterossexuais ou homossexuais tão construtivas ou tão destrutivas em termos da orientação da criança para a encarnação. Acho que vocês não acompanham as notícias do Brasil. Nós tivemos uma promotora, né, Márcia? Que ela adotou uma criança, estava no processo de adoção de uma criança de 4 anos,
e que ela judiou tanto dessa criança, maltratou, bateu, que a criança estava quase morta quando a justiça foi pegar. Né? Então, assim, era uma mulher advogada, uma pessoa de alto nível cultural, social, financeiro, que já fazia isso há algum tempo com outras crianças. Então, veja, é a mesma situação, a mesma resposta. Nós podemos ter casais homossexuais que se relacionam tão bem, que sejam tão compassíveis, caridosos e organizados, que uma criança vai viver tranquilamente. Eu, particularmente, conheço um casal no Brasil, que eles criam uma criança, a criança é muito tranquila. Já está adolescente. É que eu vi em algumas pesquisas que a maioria das crianças criadas por casais homossexuais não se tornam homossexuais. A maioria dos homossexuais vem de casais heterossexuais. Mas por outro lado, você vê que a sexualidade da criança também é construída através do exemplo dos pais. Por isso, às vezes, Mas uma olha, contradição. casais heterossexuais têm filhos homossexuais. Não, então isso que eu tô falando. A maioria dos homossexuais vem de Mas se heterossexuais. ainda mais com o caráter Da pessoa, Mas né? se a relação é vivida com responsabilidade e com respeito, a criança vai aprender isso e vai estar bem orientada. Porque E a identificação primeira, a criança faz com a figura feminina e com a figura masculina. Mas a criança terá figuras masculinas e femininas durante o seu processo de evolução. Né? Então, assim, a pesquisa mostra isso, eu não conheço a pesquisa. Então, isso corrobora, isso confirma o que falam os amigos espirituais. Né? A questão toda é moralidade, né? Acho que a Alba tá na frente. Fugir um pouquinho do tabu falando das crianças e... das crianças. A masturbação. Né? Muita gente ainda hoje em dia, os adultos escutam como a masturbação algo impróprio, indevido, não fazer... Mulheres, né? E principalmente se forem casados, sejam homens ou mulheres. Como é que a gente enxerga isso da masturbação? Então, tudo ocorre, na verdade, o órgão físico, a sensibilidade não está no órgão físico, está na psique da pessoa. Então, veja assim, isso tem acontecido muito. Casais já de algum tempo, às vezes de muitos anos de casado, recorrem a estímulos sexuais através dos vídeos, através de leitura, para poderem chegar a um estado de excitação para fazer a consecução do ato sexual. O que acontece? A gente vai observando que isso vai criando uma tolerância. Uma tolerância. Então, aquela situação que naturalmente era habitual da pessoa conseguir, aquele estímulo que a pessoa conseguiria através da afetividade, através do carinho, através do amor, muitos casais se utilizam desse recurso para estímulo. E vai havendo uma tolerância. Cada vez precisam de estímulos mais bizarros, estímulos mais acentuados para conseguirem chegar ao ato. Então aí, o que nós estamos falando nessa situação? Lidando com uma abençoada faculdade, que é a faculdade genésica, é abençoada, que está relacionada com a afetividade e com o amor, para potencializar um estímulo físico. Então, assim, a pergunta, as pessoas que se masturbam, isso é certo ou é errado? Depende do que você tem na mente. O que está na mente? Por exemplo, um casal heterossexual que se utiliza disso, ou se utiliza desses vídeos e tal. Vai havendo um processo de tolerância. Vai precisar de cada vez estímulos maiores. Né? Eles estão se relacionando com quem? Com o outro, com o seu próximo, no nível de afetividade real, ou com o estímulo produzido pelo vídeo? Qual é a resposta? Estímulo. Pelo estímulo. Então você está lidando com, você está se relacionando com o outro como uma coisa, como um objeto. Aí cai na relação material. Aí né? cai na relação material. A masturbação da mesma forma. Quer dizer, ela é normal, né? Ela é normal na vida das pessoas. As pessoas não gostam muito de falar sobre isso, mas a masturbação é uma condição normal. Agora, quanto que a pessoa está se utilizando da masturbação? Talvez a pessoa esteja se utilizando demais da masturbação, não sublimando para a realização de coisas boas.
fica focalizado só na masturbação. E isso pode se tornar